Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos continuar nosso culto agora ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero convidar a igreja, os irmãos que estão aqui, todos os irmãos que estão nas casas, para tomar as escrituras agora em Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler dois textos, Romanos capítulo 6, e depois nós vamos ler Efésios capítulo 2. Vamos tomar a santa palavra para lermos e meditarmos. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. O verso 11: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós antes andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Espírito, clamamos a Ti pelo auxílio, pela direção, pela iluminação da palavra e também pela aplicação desta palavra em nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande, poderosa, plena salvação, e que esta salvação alcance aqueles que estão nos ouvindo e muitos que vão ouvir esta mensagem em muitos lugares, Senhor. E aos Teus filhos dá segurança, confiança, descanso nessa tão grande salvação. Aplica a nós, Senhor, para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós, durante esses 2 meses, estamos nos debruçando novamente sobre os feitos notáveis da cruz. E desde o início desse mês nós já começamos a ministrar sobre os feitos notáveis da cruz, e nós vimos logo no início que a obra da cruz foi necessária para que o propósito de Deus fosse cumprido. Deus tem um propósito eterno, que foi feito antes da fundação do mundo, como a gente lê em Filipenses capítulo 1, em Romanos capítulo 8, 29, 28, 29, 30, que Deus tinha um propósito eterno,
E antes de criar todas as coisas, ele fez este propósito. E ao criar todas as coisas, ele fez para cumprir este propósito. Mas lembramos que o homem se desviou deste propósito. Lá no Éden, Deus deu uma ordem a Adão para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o primeiro mandamento dado ao homem. Mas o homem pecou ali no Éden. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a ordem de Deus, o mandato de Deus. E a partir daí, Paulo diz em Romanos que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Agora não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que faça o bem. E como não há nenhum homem capaz de se voltar para Deus, como nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, e andávamos segundo o curso do mundo, segundo a nossa carne, segundo a domínio de Satanás. Então nós estávamos completamente incapazes de nos voltar a Deus. Então Deus, que não deixa os seus propósitos sem serem cumpridos, ele envia Jesus Cristo, que já estava, nós vamos ver, já estava programado esta cruz, esta morte já estava prevista lá na eternidade, e ele envia Jesus Cristo para a cruz do Calvário, na cruz do Calvário, na sua morte, na sua encarnação, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, ele executasse aquilo, o propósito de Deus, trazendo de volta os homens à vontade eterna de Deus. Esta é chamada a grande obra da cruz, a perfeita obra da cruz, a completa obra da cruz. E nós estamos vendo aqui, nós lembramos que o pastor Carlos Antunes, há uns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, 30 anos aliás atrás, ele, estudando isto, fez uma lista dos feitos notáveis que aconteceram na morte e ressurreição de Jesus Cristo, e até a exaltação de Jesus Cristo. E nós iniciamos fazendo um resumo de todos esses feitos notáveis há 3 semanas. A semana passada, nosso irmão Rogério ministrou aqui 2 feitos notáveis que aconteceram na obra da cruz, que, só lembrando, ele ministrou o feito notável número 9, que declara que Jesus, na sua cruz, despojou principados e potestades, e que ele destruiu o documento de dívida que havia contra nós. Na cruz do Calvário foi destruído todo o documento de dívida, toda a culpa que nós tínhamos foi colocada na cruz do Calvário. Jesus cravou na cruz toda a nossa condenação, a cédula de dívida por causa dos nossos pecados foi cravada na cruz. E depois, quando Jesus faz isso, ele despoja principados e potestades. Nós vimos que ele deixou principados e potestades e o diabo sem ação contra nós, a não ser que ele permita. Então agora os demônios estão sem poder de nos atacar, de nos fazer mal, por causa da obra da cruz do Calvário, porque Jesus despojou, deixou sem capacitação os principados e potestades para tocar nos seus filhos de Deus. Amém, queridos? Grande obra da cruz. Mas hoje eu quero avançar nesses feitos, meditando com os irmãos em mais 2 feitos notáveis, maravilhosos, que são a base da nossa vida, da nossa salvação, da nossa regeneração. Quando nós começamos o culto no Salmo 27, nós cantamos, o salmista está louvando a Deus pela salvação que Deus deu, e a salvação que Deus nos deu está em Cristo Jesus, na sua obra, e 2 feitos maravilhosos. Primeiro é o feito notável número 5, que diz que ele crucificou o nosso velho homem na cruz do Calvário. E o segundo feito que nós vamos notar e meditar
é que, assim como Ele crucificou o velho homem, Ele também nos fez ressuscitar juntamente com Cristo. Ele nos fez morrer em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, mas também na sua ressurreição Ele nos deu nova vida, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Amém, queridos? Então vamos pensar um pouquinho. E Romanos 6 é o capítulo que Paulo mostra muito claramente esta obra da crucificação, da realidade, da verdade da crucificação do nosso velho homem. Veja lá comigo Romanos 6, volte a Romanos 6 para a gente meditar nesse tão grande feito. Paulo está dizendo: nós agora não poderemos mais permanecer no pecado. Ele está dizendo que agora nós vamos mais para frente falar sobre Ele libertou-nos do pecado, que é um outro feito notável. Mas agora Paulo está dizendo: como vamos viver agora? Que diremos, pois? Agora, conhecendo esta verdade, nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Por causa do capítulo 5, ele está respondendo a uma pergunta retórica que ele faz lá no capítulo 5, mas ele diz agora, verso 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ele está declarando que nós morremos para o pecado. E ele continua no verso 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que ele começa a declarar que nós fomos batizados na morte de Jesus Cristo. Nós fomos batizados, quer dizer, mergulhados, inseridos, incluídos na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que nós fomos incluídos? Como é que nós fomos batizados na morte de nosso Senhor Jesus Cristo? A Bíblia, cara, Jesus Cristo já tinha previsto isso, já tinha dito isso quando estava aqui na terra. Lá em João capítulo 12, se você abrir comigo, você vai ver que Jesus já estava declarando essa verdade, que nós seríamos batizados no seu corpo e na sua morte. João 12, verso 31 e 32, o apóstolo João escrevendo as palavras de Jesus Cristo, no sermão que ele diz assim, o verso 30 diz: então Jesus explicou, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. O Pai estava glorificando a Jesus, a voz que eles ouviram, a voz do Pai glorificando a Jesus: este é o meu Filho, certificando que Jesus era o Filho de Deus. E ele diz: essa voz não veio por mim, mas para que vocês creiam, para que vocês tenham certeza de que eu sou o Filho de Deus. E aí, no verso 31, ele diz: chegou agora o momento de ser julgado este mundo, porque agora o príncipe do mundo será expulso. Como vimos na semana passada, que ele despojou principados e potestades. O príncipe deste mundo é Satanás, e com ele todos os seus demônios, a sua hierarquia de demônios que dominam a terra. Mas Jesus diz: agora chegou o tempo destes principados de Satanás, o príncipe da terra, e todos os seus comandados agora perderem o poder, serem despojados. E agora ele diz assim no verso 32, agora ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Verso 32 diz assim: isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Jesus não precisava morrer. Jesus não podia morrer, porque Jesus não tinha pecado. Jesus nasceu da Virgem Maria puro,
santo, ele viveu todos os anos da sua vida puro e santo. E nessa agora ele está dizendo que vai chegar um momento que o Filho do Homem vai ser levantado da terra. Ele está se referindo a ser crucificado, a ser levantado na cruz do Calvário, a receber a maldição do pecado sobre si. E agora ele está dizendo que isso significava o gênero de morte, não uma morte sua, mas a nossa morte, porque quem pecou fomos nós. Jesus não pecou. Então ele estava dizendo, completando a verdade que Paulo diz lá no capítulo 6, que nós fomos batizados. Então está dizendo desse batismo na morte de Jesus. Nós somos colocados, ele diz, quando eu for levantado da terra, vou atrair todos a mim mesmo. No corpo dele nós fomos atraídos. O profeta diz que nós fomos atraídos com cordas humanas. As cordas humanas de Deus é o corpo de Cristo que nos atraiu. Nos atraiu ali na cruz do Calvário. E Ele nos batizou. Jesus diz que Ele nos atraiu. E Paulo, voltando lá no capítulo 6, ele diz assim que nós somos batizados. É neste momento em que fomos batizados no corpo de Jesus Cristo. Nós somos colocados no corpo de Jesus Cristo. E o verso 4, ele fala que nós somos sepultados, mas eu não vou entrar, porque esse é um outro feito notável da cruz, que nós somos sepultados juntamente com eles. Mas veja, verso 5, porque se fomos unidos com ele na sua semelhança da sua morte, só essa primeira fase, depois nós vamos falar da segunda parte desse texto. Aí entra no verso 6, declarando essa verdade incontestável. Eu queria que todos lessem junto comigo esse texto, verso 6 do capítulo 6. Vamos ler juntos? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aleluia. Esta é a verdade. Nós somos batizados no corpo de Jesus Cristo. O nosso pecado entrou em Jesus Cristo. Ele se fez pecado por nós. Por isso que ele morreu. Ele não morreu a sua morte, mas ele morreu a nossa morte. Nós acabamos de cantar. Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então esse é um feito tremendo da cruz do Calvário. Nós precisamos estar atentos a isso. Isso é uma obra tremenda. Nós somos crucificados. A maior parte da cristandade, ela sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário, ela crê que Jesus morreu no Calvário, mas a maior parte da cristandade ainda não tomou posse, não crê que ele também foi crucificado com Cristo. E Paulo afirma isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, vamos para lá, que nós precisamos crer nisto, precisamos nos apegar a essa verdade, que a nossa vida, que o nosso velho homem já está crucificado com Cristo Jesus. E Paulo completa, o Espírito Santo completa esta visão através de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. Ele diz assim, no verso 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange. Quer dizer, quando a gente vê e entende este amor, essa obra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que fosse a cruz do Calvário. Quando o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, ou entendendo nós isto, o que é que nós devemos entender? Vamos ler juntos? Morreu por todos, logo todos morreram. O que é que ele está dizendo? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quando ele nos incluiu na sua morte, no seu corpo, nos atraiu no seu corpo, na hora que Jesus morre, Paulo está dizendo, ele morreu por todos,
Mas não foi só ele que morreu. O que é que diz? Logo, todos morreram. Todos os que creem, todos os que foram eleitos por Deus, todos os que foram chamados por Deus, todos os que foram predestinados por Deus, aqueles que creem na obra da cruz do Calvário, diz a palavra, todos estes morreram com Cristo. Verso 15, ele completa. Vamos ler juntos? E ele morreu por todos, para os que vivem. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e assim ressuscitou. Este feito notável, Cristo morreu, mas ele não morreu sozinho, ele nos atraiu lá na cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário ele crucificou o nosso velho homem, a nossa carne, ao homem em pecado, que começou lá no Éden e que continuou e continua na nossa vida até a volta de Cristo, quando haverá plena ressurreição e plena salvação, completa e perfeita salvação. Por isso que nós precisamos nos debruçar e crer, e cada dia mais nos alegrar nesse grande feito notável, que ele nos crucificou e fez morrer o nosso velho homem lá na cruz do Calvário. Nós precisamos crer nisso. Voltando ao capítulo 6, veja o que Paulo vai completar. Nós vimos no 17, no verso 11, quando Paulo fala desta obra, da nossa inclusão na morte de Cristo, da nossa crucificação juntamente de Cristo, da crucificação do nosso velho homem juntamente com Cristo na cruz do Calvário. Essa é a doutrina da inclusão. Paulo nos exorta também no verso 11. O que é que nós temos que fazer diante desta palavra? O que é que nós devemos crer, nos apropriar, entender e declarar e fazer com esse entendimento, com essa revelação, com essa iluminação, com esta palavra? Verso 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Vamos ler juntos só essa frase? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Creia, considerar é crer, considerar isso. É verdade, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo foi à cruz, Cristo nos atraiu, e Paulo nos chama a considerar, levar em conta isso. E crer nisso, se apropriar desta verdade. Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo nos exorta a isso, ele próprio manifesta essa verdade, quando ele diz lá em Gálatas 2,19, eu já estou crucificado. Esta era a mentalidade de Paulo, esta era a mente de Paulo, esta era a fé de Paulo, esta era a crença de Paulo, que o Espírito nos revela aqui na sua palavra. Então, você precisa crer. Você não precisa agora se matar na cruz, se crucificar, porque Cristo já te crucificou lá na cruz. Você precisa apenas crer, declarar: eu já estou crucificado com Cristo. É isso que ele está dizendo. Assim, pois, considerai-vos vós. O que é que eu tenho que fazer? Crer, crer, crer e confessar essa verdade. Amém, querido? Qual a verdade? Eu já estou crucificado. O meu velho homem já foi crucificado com Cristo Jesus. Ainda tenho os pecados, as coisas do velho homem, mas Paulo vai nos exortar em Efésios, fazendo o que? Em Colossenses: despojai-vos do velho homem. Porque antes nós não tínhamos como nos despojar das manias, dos pecados, dos erros do velho homem, mas agora nós temos esse poder. Cristo está em nós, e nós podemos deixar de lado as coisas do velho homem. Amém, queridos? Que grande feito notável. Ele nos matou, ele nos fez morrer juntamente com ele lá na cruz do Calvário. Mas não ficou assim. Jesus foi sepultado, mas assim como Jesus foi crucificado e nos
incluiu na sua morte para matar o velho homem, para nos matar para o poder do pecado, para nos deixar livre do poder do pecado, para nos tirar essa carne do pecado que nos escravizava, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Amém, queridos? Aleluia! E é isso, é o outro feito notável que é junto, que é gêmeo deste. É outro feito notável, gêmeo. O outro lado da moeda deste feito notável é que assim como ele nos fez morrer juntamente com ele, assim como ele crucificou o velho homem na cruz do Calvário, assim como ele nos sepultou juntamente com ele na cruz do Calvário o velho homem, quando Jesus ressuscitou, a palavra diz que nós ressuscitamos juntamente com ele. É o que nós vimos em Efésios capítulo 2. Vamos lá para Efésios capítulo 2, voltando. Paulo volta a esta verdade tremenda sobre a nossa agora ressurreição. Assim como nós morremos em Cristo Jesus, assim como o nosso velho homem foi crucificado, a Bíblia diz, Paulo, através do Espírito Santo, na iluminação, traz essa verdade, que também nós fomos ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Lá em Efésios 6, ele já dizia isso no verso, só lembrando, no verso 4, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Já ele estava dizendo que assim como ele nos incluiu na sua morte, ele nos incluiu na sua ressurreição. Ao terceiro dia, o Pai ressuscita Cristo. Ele levanta Cristo dentre os mortos. Mas veja o que Paulo diz muito claramente isso, no capítulo 2 de Efésios. Quando, do verso 1 ao verso 3, ele volta a dizer como nós éramos, como era o velho homem, como andava o velho homem, como vivia o velho homem. Primeiro, o velho homem estava morto espiritualmente, separado de Deus. Morte é separação de Deus, e nós vivíamos nos delitos e pecados. Nós não pecávamos porque nós queríamos pecar, nós pecávamos porque nossa vida era pecado, era vivíamos, era a vida, o natural daquele que está sem Cristo, que não é uma nova criatura, é pecar, é viver nos delitos e pecados. Tudo que ele faz é pecado, é contra Deus. Isaías diz que nossas boas obras são trapos de imundícia. Qualquer coisa que a gente faz sem Cristo é trapo de imundícia para Deus, não presta. Então nós vivemos em delitos, e ele diz, nos quais andastes. Andar é viver, andar constantemente segundo o curso do mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer, todos os que estão sem Cristo são desobedientes, entre os quais, quantos andavam? Alguns? Quem está lendo aí comigo, olha aí. Quantos andavam sem Cristo, em pecados e delitos? Quantos? Todos. Todos, não há nenhum sequer que faça o bem, não há nenhum que não peque, que não ande dessa forma, ou segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, naturalmente, por natureza caída, separada de Deus, éramos agora filhos da ira, estávamos debaixo da ira de Deus, contra o pecado, contra todos os homens. Isto é muito mostrado lá
em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até o capítulo 3, 20, que nós estudamos quando vimos Romanos. O velho homem, os homens que estão debaixo da ira de Deus, como todos os demais. Mas o verso 4 é tremendo. O verso 4 tem uma adversativa aí que diz: mas Deus, aleluia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, volta lá o amor de Cristo, a misericórdia de Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que morresse na cruz do Calvário, para que nos incluísse na sua morte, mas não só na sua morte, mas agora diz, e agora verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, o que é que ele diz aí? Nos deu, quando? Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Verso 6, vamos ler juntos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Assim como Ele nos incluiu na sua morte, Paulo está dizendo claramente que nós também fomos incluídos na sua ressurreição. O texto diz assim, que estando nós mortos nos nossos pecados, mas também depois mortos juntamente com Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo morre, nós morremos. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele é claro, ele traz essas palavras, o Espírito Santo inspira Paulo a trazer essas palavras juntamente, duas vezes, no verso 5 e no verso 6, ele enfatiza essa verdade, que quando Cristo ressuscitou, quando ele fez a obra da ressurreição, quando o Pai ressuscitou a Cristo, lembre-se, nós estávamos batizados em Cristo, amém, queridos? Nós somos batizados no seu corpo, na sua morte, nós somos sepultados juntamente com Ele, mas quando Cristo ressuscita, o que é que o Pai faz? Nos ressuscita juntamente com Ele, aleluia. Essa é a realidade, essa é a verdade. Ele nos assentou, Ele nos fez juntamente. Então essa é a doutrina, essa é a verdade, esse feito maravilhoso. Quando Deus estava fazendo a obra em Cristo, nós estávamos incluídos na sua morte e na sua ressurreição. Colossenses capítulo 2, 13 também, Paulo vai afirmar essa verdade, que nós fomos incluídos na ressurreição de Jesus Cristo. Colossenses 13 diz assim, vamos ler o verso 12 e 13, que dá o contexto completo dessa verdade, desses dois feitos gêmeos. Fomos incluídos na sua morte, o nosso velho homem morreu com Cristo, e o nosso novo homem foi feito na ressurreição de Jesus Cristo. É o que diz aqui o verso 12 e 13 de Colossenses 2. Tendo sido o quê? Sepultados juntamente com Ele no batismo, nesse batismo aqui não é o batismo das águas, viu? É o batismo da morte, é o batismo da cruz do Calvário. Quando Jesus falou, eu tenho um batismo que vocês não querem ser batizados junto comigo, é o batismo da morte. Quando nós somos sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente, vamos ler juntos, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O verso 13, vamos nós juntos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Por isso que Paulo diz, quem está morto está justificado dos seus pecados. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, veja que
tremenda obra. A obra da cruz é algo tão grande. Quando nós vimos no primeiro dia Simeão cantando, Zacarias, desculpe, cantando aquela verdade, que essa tão grande salvação que Deus nos trouxe através da morte. Então ele tem esses dois feitos, além de ter nos como vimos na semana passada, destruído o escrito de dívida, além de ter despojado o poder do diabo e dos seus principados e potestades, a realidade é que também Jesus nos incluiu na sua morte para crucificar o nosso velho homem e nos incluiu na sua ressurreição para nos fazer um novo homem, uma nova criatura. Por isso que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há um novo homem, há um novo ser. Agora esse novo homem não sou eu, esse novo homem é quem? É Cristo. É este novo homem da nova criação, que não é um homem individual, não é uma pessoa individual, mas é uma pessoa coletiva, onde Cristo é o cabeça. Nós vimos Colossenses, ele fala do encabeçamento de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é seu corpo. Então esse novo homem é um ser que tem um cabeça, Cristo, e os seus membros somos nós. Este é o novo homem, esta é a nova criação. É neste homem que nós somos colocados e fomos ressuscitados juntamente com ele. Por isso é esse fato tremendo. Por isso, meus amados, nesta noite, mais um motivo da gente cantar, louvar e engrandecer a Deus, e declarar aquilo que o escritor de Hebreus diz: como escaparemos nós se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, essa plena salvação, essa completa salvação, que a maior parte dos cristãos nem conhece. Por isso que Paulo em Romanos diz: sabendo isto, amém, queridos? A gente precisa saber disso, a igreja precisa saber disso, o mundo precisa saber disso, que Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ele não morreu lá sozinho, ele nos incluiu na sua morte, e ele nos fez morrer para o pecado, porque quem está morto está justificado. Se nós não morrêssemos, nós teríamos que pagar o nosso pecado, você sabia? Porque toda alma que pecar, a lei é que tem que morrer. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque lá na cruz do Calvário ele nos atraiu no seu corpo há 2000 anos atrás. Esse é um fato espiritual tremendo, que às vezes nós não podemos entender. Nós estamos aqui 2020, mas em 2020 anos atrás nós somos atraídos no corpo de Cristo, aleluia, para morrer para o pecado. Mas quando Cristo ressuscitou há 2000 anos, lá no domingo, a palavra diz que ele nos deu uma nova vida, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Por isso, meus queridos, creia nisso e faça o que Paulo nos ensina em Romanos 6, do 11. Assim, pois, voltemos lá para a gente concluir com esse texto. Lembra, nós lemos só a primeira parte do verso 11, que nós deveríamos nos considerar mortos para o pecado, mas ele nos exorta a crer, a confessar e a declarar com a nossa boca essa verdade total, que eu queria que você lesse comigo mais uma vez, bem forte agora. Vamos ler juntos? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez, assim, porém, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Como escaparemos se a gente não vai entender e crer nessa obra? E para crer, basta você estar ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que ouviu aqui, você que está ouvindo na internet, essa verdade,
faça o que o Paulo nos ensina. Considere-se morto. Você não precisa se matar. Você não precisa se crucificar como fazem as pessoas na Semana Santa, se crucificam na cruz do Calvário. Jesus já te crucificou lá na cruz do Calvário. Ele já te incluiu lá. Você não precisa agora fazer algo novo, tentar fazer uma introspecção, ou então esses sistemas de cura interior aí, que a pessoa volta para trás, volta para o seu pai, volta lá para o ventre da mãe, cura como é que é? Regressão. Você não precisa, você só precisa crer, regredir para a cruz do Calvário, regredir para lá e diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Considere-se. Você não precisa voltar lá, porque Jesus já foi à cruz do Calvário e ele morreu uma vez por todos, e agora esse fato está concluído. Por isso, creia, confesse, declare, continue a declarar, porque a fé vem pela palavra, e a verdade está na palavra. Não sou eu, não é uma confissão vitoriosa, não é uma confissão positiva, mas é uma declaração. Declaração. E a declaração é o texto de Paulo em Gálatas 2, 19 e 20. Eu já estou crucificado juntamente com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu fui incluído na sua morte, o meu velho homem morreu, eu fui incluído na sua ressurreição, e agora eu sou uma nova criatura para Deus. Glória a Deus por tão grande salvação. Aleluia. Vamos louvar e agradecer a Deus por essa tão grande salvação. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos e te louvamos, Senhor. Nós estávamos mortos, separados de Ti, distantes de Ti. Nós estávamos fugindo de Ti, como Adão fugiu de Ti lá no Éden. Mas Te louvamos porque Tu nos atraístes com cordas humanas. E a corda humana que o Senhor nos atraiu foi o corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Nós não merecemos. Que tão grande salvação, tão misericordiosa salvação. Jamais vamos merecer, mas neste momento, Senhor, nós nos apropriamos, nós cremos, nós agora tomamos posse desta verdade. Nós nos consideramos mortos para o pecado e livres para Deus, como nos ensina a Tua palavra, Pai. Pai, que seja assim comigo, seja assim com cada irmão que está aqui, Senhor. Pai, que seja com cada irmão que está lá na casa, Senhor, aquele familiar que está ouvindo, Senhor, alcance essa vida pelo poder do Teu Evangelho, Pai. Aqueles que vão ouvir esta mensagem em outros dias, em outros lugares, sejam alcançados por esta tão grande salvação. Pai, nós Te pedimos e nós Te agradecemos por tão grande salvação, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar um cântico de adoração, de louvor ao Senhor por tão grande, perfeita e completa salvação. Vamos ficar de pé um pouquinho e aí cantemos. Depois nós vamos encerrar o nosso culto.